Bom, gente, então, eu gostaria de começar novamente a nossa transmissão, agradecendo a Priscila, que aceitou vir participar com a gente. A Priscila é uma amiga de alguns aninhos, né, Priscila? 2 anos só por enquanto, mas parece que a gente já se conhece há um tempão, porque a gente viajou juntas para um congresso na Noruega, e lá a gente fez amizade, e a partir de então vem se comunicando e trocando e participando de várias atividades em conjunto. E eu fico muito feliz porque a Priscila, eu tenho certeza, embora ela não seja uma doutora de muito tempo, né? Ela terminou tem pouco tempo, mas ela tem uma profundidade de reflexão que faz a gente pensar em uma série de pontos que são muito relevantes na atualidade, principalmente quando a gente pensa nas múltiplas leituras que são feitas do Vygotsky. E a Priscila tem essa capacidade fenomenal de ser uma pessoa que sai da letras, né, que é da nossa área, do russo que ela conhece, para olhar para esses escritos do Vygotsky sem a mediação da tradução. E isso eu acho que é um negócio fenomenal, porque faz com que a gente possa fazer uma leitura diferente, diferenciada, uma possibilidade de compreensão muito interessante e de questionamentos, né? Porque ela vem com a questão da arte, da performance ou do play, né? De uma forma muito bacana, fazendo reflexões sobre isso e sobre o próprio processo de tradução. Então, eu gosto muito de ouvir o que a Priscila traz, o modo como ela discute essas questões e os questionamentos que ela faz das leituras que a gente faz do Vygotsky. Então, eu fico muito, muito feliz que a gente possa finalmente ter a Priscila com a gente, fazendo uma discussão. Ela passou para a gente um texto maravilhoso, que a gente vai compartilhar aqui no link da internet com quem tiver interesse para ler também. E eu queria só dizer que vou falar um pouquinho, se eu errar alguma coisa, você depois me corrige, Pri. A Priscila realiza estágio pós-doutoral na Faculdade de Filosofia, Letras e Humanas na FEFELESH, na USP. Ainda está, Priscila? Não, tô com ele errado, né? Então eu peguei, então agora peguei o certo. Eu peguei 2 para já não errar tanto. E porque esse eu sei. Ela foi lá para minha terra, que é a cidade mais maravilhosa do mundo, que é o Rio de Janeiro, e agora ela dá aula na minha universidade, que é a UFRJ, que é a universidade do meu coração, onde eu estudei e também onde dei aula há alguns anos, antes de vir para cá pela segunda vez. Então, ela fez o estágio pós-doutoral na FEFELESH, ela teve uma pesquisa sobre a obra do Vygotsky, ela é bacharel e licenciada em psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre e doutora em literatura e cultura russa pela FEFELESH também, na USP, realiza pesquisas na área de literatura e cultura russa, com ênfase na psicologia da arte de Vygotsky e em traduções de literatura russa. Vejam que coisa legal. Então, hoje, a arte está com a gente, porque a Priscila vai trazer um Vygotsky da arte, o Vygotsky desse lugar que ela vai discutir hoje, que é o lugar do sentido, mas o sentido voltado também para as questões da arte. Então, eu agradeço muito, fico muito feliz de poder contar com você. Você sabe que eu adoro poder a gente fazer essas conversas, e você se sinta à vontade para brincar como você quiser com a gente, Priscila. Eu vou colocar o spotlight na Priscila e no nosso intérprete, que agora é o Leandro. Então, deixa eu só colocar. Pronto. Assim o pessoal que está no Facebook pode ver melhor. Certo? Priscila, muito obrigada. The floor is yours. Thank you. Obrigada, Fernanda. 2 anos, eu achei... Fiquei pensando aqui, não, são 3, mas parece que tem muito mais tempo que a gente se conhece, e a coisa mais maluca, eu moro ainda em São Paulo, estou de mudança para o Rio, a uma distância a pé, porque eu gosto de andar, né? A pé da PUC, e fui conhecer a Fernanda na Noruega, né? Esse é o meu grau de isolamento da área, como eu fiquei, acho que deu para ver pelo meu currículo, eu era da psicologia, eu fiz faculdade de psicologia, fui para o russo, fiquei numa bolha no russo durante 10 anos e eu não tinha contato com outros pesquisadores vygotskianos. Dentro do russo a gente trabalha com literatura russa e com tradução, e isso foi a minha vida
durante mais de 10 anos, e por isso eu estava bastante alienada, assim, de tudo que acontece, assim, absurdamente alienada do país mais vigotskiano do mundo, assim, né? Estudar Vygotsky no Brasil e eu não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. Então, graças aos contatos que eu tenho hoje com a Fernanda, com a Luciane Schlindwein, enfim, com a Bana Smolka, eu tenho me inserido um pouco, porque ainda é muito maior do que eu conheço, do que eu vou ser capaz de conhecer talvez na vida inteira, o conjunto de pesquisadores de Vygotsky, de psicologia histórico-cultural no Brasil é infinito. Mas o meu recorte, de fato, é esse que a Fernanda falou. Eu estudo a psicologia da arte. Isso calhou bem tanto com o interesse pessoal meu, quanto com o fato de eu ter ido para letras, e depois trabalhava com tradução. Então, fiquei nesse território. Não avanço muito, no máximo eu vou para educação estética, não falo de, sei lá, funções psicológicas superiores, nem de outras coisas que o Vygotsky, que viveu menos tempo do que eu, já vivi até agora, mas fez muito mais, né? Se espraiou para muito mais campos do que eu vou ser capaz de fazer, mesmo vivendo mais que ele. Enfim, eu queria agradecer realmente a Fernanda por esse contato, por esse convite e pela generosidade dela sempre comigo, mas porque eu conheço um pouco o trabalho de vocês, eu de vez em quando venho de penetra nos seminários e tal, e eu me senti muito instigada. Eu sou uma doutora recente, como a Fernanda falou, e eu estou dando aula há pouquíssimo tempo, então minha experiência de docência é ainda mais exígua. Eu já estou me sentindo repetitiva, assim, já estou nessa fase, já de novo, eu vou falar de psicologia da arte, das mesmas coisas que eu já escrevi e falei, né? E aí eu me senti instigada a tentar experimentar uma coisa que eu não fiz muito ainda, que é uma coisa, digamos, mais prática mesmo, de educação estética, de sensibilidade do olhar estético com vocês. Acho que esse grupo me inspirou a isso, a Fernanda me inspira a isso, porque vocês são muito da prática e de ações muito engajadas e tal, então, e eu fico muito no mundo das ideias, realmente, eu saí da psicologia, me enfiei lá nos dicionários, basicamente, fui viver a vida debaixo dos livros, e tenho uma tendência um pouco mais teórica na minha cabeça. Não vai ser nada assim, uau, que prático, a gente vai trabalhar com literatura, mas ainda assim eu acho que, para mim, vai ser um passo, assim. Espero que seja legal para vocês também. Antes de partir para essa proposta de leitura, então, do texto que eu propus, o conto que eu propus para vocês lerem, não sei se todo mundo conseguiu ler a tempo, é curtinho, mas enfim, eu mandei só ontem. Eu queria fazer um pequeno percurso sobre as principais ideias do Vygotsky, sobre psicologia da arte, sobre educação estética, um pouco para a gente aquecer os motores. Eu não sei o quanto vocês conhecem, leram sobre esse assunto, para a gente chegar, porque acho que quando o Vygotsky fala em educação estética não é à toa, é porque não é uma coisa dada, ninguém é necessariamente educado esteticamente. Ao contrário, às vezes a gente tem uma educação bastante tecnicista, né, muito pouco sensível. Então, é necessário que a gente pare e tente entender o que é essa educação estética. Não é só sentar, você pode sentar e ler um conto, assistir um filme e não achar nada, e aquilo não te tocar. Pode ser que nunca vai te tocar mesmo, mas pode ser que você simplesmente, seu olhar não sabe enxergar nada ali, né? Porque você nunca aprendeu a olhar. Então, é sobre essa oficina de aprender a olhar que eu queria experimentar com vocês, e vamos ver se isso funciona. Eu tenho uns slidezinhos para compartilhar com vocês. Vamos ver se vai dar certo isso. E vai ter, inclusive, vídeo. Eu espero que funcione. Ah, ótimo. Aqui eu consigo ver tudo. Bom, eu vejo vocês e vejo... Vocês estão vendo, né? O slide. Tá. Eu propus esse título um pouco para essa intervenção, a educação do olhar estético a partir de uma perspectiva vygotskiana. Primeira coisa que o Vygotsky, talvez uma grande contribuição que o Vygotsky recupera do Aristóteles, mas que ele dá uma cara própria, né? Quando ele fala de psicologia da arte, ele fala em catarse, né? E ele fala que a lei da reação estética é uma só, encerra em si uma emoção que se desenvolve em dois sentidos opostos e encontra sua destruição no ponto culminante, como uma espécie de curto-circuito. O pensamento do Vygotsky é sempre muito dialético, ele sempre fala em termos de oposições, em coisas que caminham em direções diferentes e que se encontram numa síntese, numa superação dialética.
E não é diferente, mesmo nesse escrito muito inicial da carreira dele, que é a Psicologia da Arte, que é ainda lá de 25. Ele dá, então, uma cara própria. Dentro da ideia de catarse de Aristóteles, já tinha essa noção de sentimentos de tipos opostos que colidem no indivíduo, né? Quando o Aristóteles fala de terror e piedade, né? E o Vygotsky vai nessa esteira e dá um tempero materialista dialético para essa interpretação de catarse. Há uma combustão, e eu gosto muito dessa metáfora do curto-circuito, queria que vocês pensassem nessa metáfora do curto-circuito emocional, de que o Vygotsky fala quando ele fala em reação estética, em emoção estética. Peraí, foi? O Vygotsky também elabora um método para pensar a psicologia da arte, um método que ele chama de objetivo analítico. É o método para estudar, não é para estudar a obra, é para estudar a reação estética, né? A obra, mas só que ele verifica, ou analisa, ou recria, como ele diz, a reação estética, a partir da obra. É um método, portanto, indireto. Então, ele não analisa, ele não conversa com a pessoa que leu o livro para saber o que foi a reação estética dela. Ele tenta reconstruir o que pode vir a ser potencialmente essa reação dentro da própria estrutura da obra. Ele entende que na estrutura da obra de arte, por sua combinação específica de elementos e de formas e de conteúdos, existe uma reação potencial. Vocês podem pensar, mas para que eu quero saber essa reação potencial, né? O que importa é o que eu acho, né? Mas esse projeto está muito colado, ao mesmo tempo que ele escreveu o Educação Estética, né? Esse projeto está colado a uma ideia de educação. Essa reação potencial estética é aquela que a gente pode almejar quando a gente sabe olhar a obra de arte, né? Quando a gente sabe o que valor ou que característica tem uma obra nela mesma, não naquilo que está fora dela, não naquilo que é a história, ou que é a política, ou que é, sei lá, ou as minhas questões pessoais, porque, né, quando a gente lê, a gente vê as próprias questões, né, frequentemente. Mas, para além disso, né, o que a própria obra traz de novo para mim, enquanto obra de arte? E por isso que ele vai para a obra, e não para as pessoas. As pessoas estão sempre limitadas, digamos assim, às suas próprias questões, ao seu próprio círculo, que parece vasto para a gente, mas é um pouco estreito em relação à cultura como um todo e tal. E também, por isso, ele propõe uma psicologia, nesse momento o Vygotsky está naquela batalha de psicologia subjetiva e idealista e materialista, né? Ou objetiva e subjetiva. E nessa batalha ele toma um partido. A minha psicologia é objetiva. Não é subjetivista, não é idealista, ela é materialista e ela é objetiva. Por isso, ele acha mais plausível que eu procure o solo firme, a obra é o solo firme, né? E não as impressões que a pessoa tem a partir do contato com a obra. É assim, então, que ele delineia, ele reconstrói, então, o que ele chama de reação estética. Essa tem uma questão terminológica aqui que pode ser do interesse de vocês, porque vocês são da Letras também, né? Ele chama ou de reação ou de vivência, ou perigivânia estética. É a mesma palavra, ele usa as duas palavras intercambiavelmente. Não dá para ver na psicologia da arte que a gente tem em português a palavra perigivânia, a palavra vivência, né? Não está sempre traduzida como vivência, às vezes aparece emoção e tal, mas só do ponto de vista, só para constar, né, que ele está usando já a palavra perigivânia em psicologia da arte bastante, e em educação estética ele também usa perigivânia, ele usa vivência estética. Só que, naquele momento, a psicologia soviética estava tomada por uma corrente chamada reactologia. Então, o objeto da psicologia naquela época era a reação. Isso era considerado o objeto mais materialista ou mais correto para a psicologia. E o Vygotsky embarca nessa e fala, então, eu vou chamar isso de reação estética. Só que, ao mesmo tempo, ele mistura a palavra perigivânia em outros momentos do texto. Então, a hipótese que eu tenho é que ele usa isso de uma maneira intercambiável no começo. Não vou responder, mas eu imagino que vocês tenham uma pergunta. Essa perigivânia que ele fala em psicologia da arte já é aquela perigivânia dos anos 30? Deixo para vocês estudarem isso. Eu tenho algumas hipóteses, mas Veresov vai dizer que não com certeza. Uma coisa, quando a psicologia histórico-cultural se estabelece, se amadurece, aí surge uma ideia de perigivânia que não tem nada a ver com o que o Vygotsky disse antes. Eu tenho um pouco de dúvida, só para deixar a pulga aí atrás da orelha.
Mas, enfim, ele está falando, então, em termos de reação, e quando eu leio essa ideia dele falar de reação como uma influência histórica mesmo. Essa era a palavra que se usava, como antes se usou reflexo. Pablo falava em reflexo, Vygotsky gostava muito da ideia de reflexo do Pablo, depois ele adota a ideia de reação, e aí ele vai... Quem leu o outro texto que eu propus sobre sentido, né, ele vai, digamos, afiando a terminologia, né, com o tempo. E afiando sempre em contato com o que está sendo dito. Ele não inventa palavra nova, ele usa, remodula, pega emprestado, enfim. E aqui ele tem essa questão, esse uso um pouco intercambiável de reação e de vivência ou peridivine. Ele chama essa reação estética, essa emoção estética, de emoção inteligente. Eu acho isso uma formulação bastante original e muito poderosa. Que não é uma... Que diabo, né? Emoção inteligente, como assim, né? Que coisa muito contraditória falar de emoção que seja inteligente, né? E ele explica dizendo assim, as emoções da arte são emoções inteligentes. Em vez de se manifestarem de punhos cerrados e tremendo, resolvem-se principalmente como imagens da fantasia. Tudo que a gente sente em decorrência do contato com a obra, as emoções que uma obra de arte suscita, elas não se refletem imediatamente de maneira corporal, enfim, você não vai ver uma injustiça no filme, vai levantar do sofá e falar assim, eu vou lá vingar esse personagem. Enfim, mas, claro, você pode ter alguma reação física, por exemplo, você pode chorar vendo um filme, você pode chorar lendo um texto, com certeza. Mas isso não é o que caracteriza, né? Porque a gente chora em outras reações também. A característica principal da emoção estética é que ela é uma emoção, digamos, abstraída. Ela é vivida no campo da fantasia, mais do que no campo do físico ou no campo motor, digamos assim, né? De uma expressão motora. Uma coisa que não está dita aqui, mas que é muito importante para o Vygotsky, o fato de ser fantasia ou de se resolver na imaginação não quer dizer absolutamente que seja menos real. A emoção estética é muito real, ela é real pra caramba, mas ela não é, embora ela não se manifeste, ou ela não necessariamente se cristalize ou se concretize de uma maneira física e corporal, digamos. Eu tentei trazer também um pouquinho de literatura e de arte para ajudar a pensar. Eu achei esse trechinho do Brecht, é uma anotação do Brecht que ele fala, o poeta não precisa ter medo da razão. E é muito legal esse texto que ele fala assim, não é essa coisa de que a arte é emoção, ela é pura expressão emocional e ela é só um transbordamento emocional, né? E o Brecht fala assim, não, se for só isso, é uma confusão, ninguém vai entender nada. Eu vou ler rapidinho, mas ele diz assim, algumas pessoas de quem leio os poemas conheço pessoalmente. Surpreendo-me frequentemente com o fato de muitas delas mostrarem bem menos razão nos poemas do que em suas outras manifestações. Elas pensam que os poemas são apenas uma questão de emoção? Acreditam que existam assuntos puramente emocionais? Se acreditam em algo assim, devem ao menos saber que os sentimentos podem ser tão errados quanto os pensamentos. Isso deveria fazê-los ter cuidado. Alguns poetas, especialmente os iniciantes, parecem ter medo quando se sentem inspirados de que aquilo que vem do entendimento possa assustar a inspiração. É preciso dizer, então, qual é o método, que tal medo é absolutamente tolo. Como sabemos, a partir dos relatos de oficina dos grandes poetas, suas inspirações não são de modo algum superficiais, instáveis, fáceis de desvanecer, que possam ser perturbadas por um pensamento prudente e até sóbrio. A certa euforia da excitação, de maneira alguma, se contrapõe diretamente à sobriedade. É preciso até pressupor uma relutância em aceitar certos critérios racionais, que a relutância em aceitar certos critérios racionais indica uma infertilidade mais profunda da inspiração em questão. Deve-se, então, se abster de escrever um poema. Se a intenção poética é feliz, então sentimento e razão trabalham em completa unissonância. Gritam alegremente um para o outro. Você decide. E isso acho que tem muito a ver com o que o Vygotsky está falando, de que essa razão e emoção, elas não estão em lados opostos no caso da arte. Ao contrário, o tipo de emoção, a tal ponto que Vygotsky vai caracterizar essa emoção como uma emoção em algum nível intelectualizado, né? De certa forma, uma emoção intelectualizada. Não é a mesma coisa viver o luto na vida real do que viver um luto lendo um texto ou assistindo um filme. São sentimentos de perda, mas são sentimentos de natureza muito distintas.
E o fato de que um deles está acontecendo na sua vida com alguém que você conhece e o outro não, já te coloca em um outro lugar, digamos assim, tanto emocionalmente quanto intelectualmente. Achei que esse trechinho conversava bem com o que o Vygotsky fala sobre para a gente tentar decifrar que diabo é emoção inteligente. Né? E o Vygotsky usa duas metáforas. Ele usa para falar do milagre da arte, uma metáfora que ele rejeita, uma metáfora que ele aceita. A metáfora da esquerda está representada por esse ícone que é da partilha dos pães, da multiplicação dos pães, né? Que Jesus pegou o pão, multiplicou esse pão em vários pães e matou a fome das pessoas. Vygotsky diz que não é isso que a arte faz. A arte não pega uma emoção, multiplica ela. A emoção, digamos, que o autor sentiu quando ele compôs um poema, quando ele escreveu um romance, não é a emoção que vai se replicar no coração, na cabeça, no corpo de cada pessoa que vai ler aquilo. A mesma emoção. Não é isso. O que a arte faz não é multiplicar pães. O que a água faz, eu trouxe um meme para representar isso, é transformar a água em vinho. O que a arte faz é pegar uma coisa que a gente conhece, por exemplo, a gente conhece a tristeza, a gente conhece a alegria, a gente conhece os sentimentos e coisas que a gente já viu na vida, e transforma aquilo qualitativamente em outra coisa. E quando ele usa essa metáfora especificamente da água em vinho, até para mim que não bebe, eu imagino que ele está falando de alguma coisa melhor, né? Tipo, uma coisa mais simples, uma coisa mais elaborada, uma coisa mais artificial, inclusive, né? Não é um produto da natureza, o vinho, né? Enquanto a água é. Então, essa metáfora que ele usa, ela é muito importante para a gente pensar que o que a arte faz não é fazer você repetir sensações que você vai ter na vida real. Nunca vai ser igual, porque não é a natureza desse sentimento, dessa experiência, dessa vivência não é a mesma. E não é a mesma porque, e aí por isso que ele se volta para a obra de arte, porque a fonte dessa emoção é outra. Ela é de um acabamento simbólico e é um produto da cultura que é muito específico, que não faz a mesma coisa do que outros produtos da cultura fazem. Não é a mesma coisa do que ler um texto teórico que pode trazer muita alegria, muita emoção, uma vivência também, mas que não é estética porque ela não é oriunda de uma construção propriamente estética, e uma construção que está orientada para te manipular emocionalmente. É no fundo isso que o Vygotsky está falando, que a arte ela manipula as suas emoções, ela contrapõe elementos para que você caia numa certa armadilha e caia naquele curto-circuito de que ele falou. A reação estética, deixa eu ver se eu tiro isso aqui de cima. Então, por isso, para ele é muito importante... subiu. A reação estética, diferenciar a reação estética de reação cotidiana. Ele diz, a tarefa do estilo e da forma reside justamente em superar esse tema real, material, ou esse caráter emocional de uma coisa e antecipar algo totalmente novo. E ele disse, então, que o que produz essa emoção que é especificamente estética é o estilo ou a forma artística. Não descolado do conteúdo, essa é uma ótima discussão que o Vygotsky trava com brilhantismo em relação aos formalistas russos, né? Essa forma não está descarnada de um conteúdo, mas assim, ela que é responsável, quer dizer, é a organização daquele conteúdo específico, ou esse laço indissociável entre forma e conteúdo que produz algo totalmente novo. E aí ele diz, a arte não apenas causa prazer ou alívio, a emoção estética, por sua natureza dialética, pelo conflito de emoções contraditórias, na emoção estética, eu acho, há elevação e superação daquelas mesmas emoções. Novamente retomando essa ideia de que não é multiplicar o pão, né, mas pelo conflito de emoções contraditórias, se elevar e superar aquelas mesmas emoções. Isso aparece quando ele fala, por exemplo, da brincadeira da criança, né? A criança pode brincar com coisas que não são agradáveis. E na brincadeira com algo que não é agradável, a criança supera aquele desagradável. Ela pode brincar, eu estava falando disso com o pessoal da Luciane, e o pessoal estava falando, as crianças estavam brincando de ir no hospital. Quem gosta de ir no hospital? Muito menos criança, né? Nem adulto gosta. E por que a criança faz isso? Para dominar esse sentimento, uma maneira de dominar. O mecanismo da brincadeira é muito parecido.
Da mesma maneira que a gente gosta de ver filme triste. A gente gosta de ver filme, aqueles filmes assim, que deixam a gente arrasado, né? A gente fica mal, às vezes a gente fica muito mal. Então, o Vygotsky se afasta dessa noção de que a arte é um entretenimento, ou é uma forma de divertimento por si só, não que não possa ser, né? Mas que isso não dá conta da complexidade do que a arte faz. Do ponto de vista como tecnologia emocional, como técnica emocional. É assim que ele define a arte no final de Psicologia da Arte, técnica social do sentimento. Do ponto de vista da educação estética, no texto da educação estética, ele fala de 3 aspectos. Ele fala de criação infantil, ensino profissional, quando ele fala dessa coisa da brincadeira e quanto a criança deve ser estimulada a criar de uma maneira livre, inclusive, né? E o ensino profissional, então, aprender realmente a técnicas de arte e tal. Em relação a isso, ele é bastante crítico, né? Ele fala que a gente não deve ensinar, não deve fazer um mini Shakespearezinho, um mini, sei lá, Portinari da criança. Não deixa a criança, depois pode ser. Mas é preciso que ela tenha acesso às técnicas, né? Porque ela pode vir a ser um poeta, um artista. O último ponto, que é realmente para o ponto onde eu queria chegar com vocês, e é um ponto em que por qual ele dá muita importância, é a educação do olhar. E aí ele diz que, mais do que aprender a criar, seja de maneira livre, seja de maneira profissional, a gente tem que primeiro aprender a ver. Porque a criação, como vocês devem ter lido naquele texto Criação e Imaginação na Infância, eu gosto de falar uma coisa muito original, que a criação não é a criação de algo completamente novo. A criatividade não é criar alguma coisa que ninguém nunca viu. É ao contrário, é dar formas novas ou compor de maneira original algo, experiências anteriores, a partir de repertórios construídos. E ele diz uma coisa que é estranhíssima eu pensar, né? Ele fala, a criança não tem mais imaginação que o adulto. Ela tem menos necessariamente porque ela tem menos repertório. Ela pode ter menos amarras sociais que o adulto tem. Mas o adulto é potencialmente muito mais criativo, porque ele tem repertório, né? Só que, seja como for, é necessário aprender a olhar. É necessário aprender a olhar a realidade e imaginar que pode ser outra coisa. E imaginar que aquilo pode ser esteticamente, para usar os termos da arte, né? Reformulados e trabalhados num outro nível. E, nesse sentido, tanto para você ser artista quanto para você ser apenas um ser humano mortal que nem a gente, não sei se vocês são artistas, eu realmente não sou, é preciso educar o olhar, é preciso aprender a olhar. E ele até generaliza isso que, assim, olhar o mundo, não é só obra de arte, né? Olhar o mundo de maneira estética, olhar o mundo de maneira criativa e fértil, né? E aí é quando ele diz, observar, ouvir e sentir prazer parecia um trabalho psíquico tão simples que não necessitava nenhuma aprendizagem especial. E, não obstante, é aí que está o objetivo principal e a tarefa da educação geral. Acho um momento muito forte. Desculpa, eu não coloquei as referências. Esse aqui está no Educação Estética, no Psicologia Pedagógica. Ele fala o que parecia ser o mais fácil, né? Só ler, só assistir um filme, só ler um poema, só ouvir uma música, né? É nisso que reside o objetivo principal e a tarefa da educação geral, não é nem estética. Porque é isso, também a gente pode, sei lá, olhar um manual de matemática e não saber o que quer dizer aquilo. A gente precisa aprender a ler, precisa aprender a olhar, de fato, para entender os sentidos e construir a partir daquilo. Ele fala da educação social, ampliar ao máximo os âmbitos da experiência pessoal ilimitada, como o objetivo, né, dessa educação estética, que é, por natureza, uma educação social, segundo o Vygotsky, ampliar ao máximo os âmbitos da experiência pessoal ilimitada, estabelecer contato entre o psiquismo da criança e as esferas mais amplas da experiência social já acumulada, incluir a criança na rede mais ampla possível da vida. Ele está falando da criança, mas isso pode perfeitamente se aplicar para nós grandinhos, né? Que a partir da arte a gente consegue viver coisas que a gente não teria vivido. A gente consegue ampliar o círculo, nosso círculo tanto de conhecimentos e de fatos, quanto de emoções, na verdade, fundamentalmente de emoções. O Vygotsky está falando
de educação estética como uma espécie de formação de repertório emocional, como construção de um repertório de emoções que não são emoções, assim, é óbvio que você pode, sei lá, viver uma guerra, viver o governo Bolsonaro, a gente tem um baita repertório emocional. Só de um ano para cá, a gente imagina quanta emoção a gente acumulou, né? Mas ele está falando de outra coisa, não dessas emoções dramáticas e complicadas, mas dessa emoção inteligente, né? De uma emoção de outra qualidade. Eu trouxe de novo o Brecht para dialogar com isso, nesse poeminha que ele fala dos deslembrados. Eles vivem e morrem por aí. Uma estrangeira viela. A vida com violência os atropela e os põe a fugir. Viveram e morreram e lutam duro e criaram suas crianças. E aí, na mais distante deslembrança, terminaram seu percurso. É para falar dos deslembrados também que a arte existe, né? Para falar daquilo que está ao largo, daquilo que ninguém está olhando, né? E assim você se incluir, como Vygotsky diz, nas esferas mais amplas da experiência social acumulada. É para fazer a gente lembrar também dos deslembrados, ou para fazer a gente viver coisas que pareciam não acessíveis no primeiro momento, né? Eu trouxe um outro exemplo. Eu não sei se vocês assistiram essa entrevista com a Conceição Evaristo no Roda Viva, e eu achei isso lindíssimo, que ela disse, é um videozinho de uns 2 minutos, eu queria só pedir para a gente acompanhar isso. Ela fala sobre o processo de escrita dela, e ela cunha esse termo que é escrevivência. Achei para lá de adequado, completamente em diálogo com o que o Vygotsky está falando, inclusive sobre vivência. Ela está falando sobre criação e não sobre o olhar ou a leitura, como eu estou dizendo aqui, mas acho que para o Vygotsky, ele diz isso claramente, são atividades congeniais, ele diz. Você precisa ser tão genial quanto o Shakespeare para apreciar o Shakespeare. É tão difícil e tão trabalhoso e tão sofisticado ler bem uma tragédia quanto escrever uma tragédia. Então, por isso eu acho que o que a Conceição fala aqui tem tudo a ver com o que eu estou tentando dizer aqui sobre a apreciação estética mesmo. Deu para ouvir aquele comecinho? O som vai? Ah, não vai o som? Você vai ter que parar, Priscila, e aí compartilhar o som. Quando você for compartilhar, você clica do lado esquerdo embaixo, um negocinho que fala compartilhar som. Aí você tem que parar e fazer de novo. Tá. Eu vou de novo lá. E como que eu faço? Ah, compartilhar som. Achei. Ótimo. O meu texto, ele... Agora foi? Foi. Sim, tá bom. Agora sim. Vou voltar, então. Primeiro, o meu texto, ele nasce muito de ficar matutando o texto, de ficar pensando no texto. Eu sou muito lenta, né? Eu sou uma pessoa lenta e a idade está me deixando mais lenta ainda. Então, eu fico tempos com o texto na cabeça. Uma palavra, às vezes, que eu escuto, ela pode me gerar um texto. Uma música que eu escuto pode me gerar um texto, mas normalmente o que me gera o texto são lembranças e são imagens, são fatos, é aquilo que eu ouço, né? Eu digo que o escritor e a escritora, na verdade, nós somos um grande fofoqueiros. A gente escuta, eu adoro ficar escutando histórias, às vezes as pessoas me contam uma história, começam a me contar, no meio da contação eu já estou elaborando um texto. E muitas vezes eu pergunto, você já escreveu isso? Escreve, porque senão daqui a pouco eu escrevo. Então, a escrita é muito nessa dinâmica, né? De escutar, de ver, e é numa dinâmica muito da vivência mesmo. Por isso a escrevivência, né? Essa vivência que não precisa de ser uma vivência dinâmica, né? Ela pode ser uma vivência também nesse ato de contemplação. Eu posso estar contemplando a vivência do outro e transformar essa vivência em escrita. E a escrevivência é muito isso, né? É uma escrita que nasce desse compromisso com a vida, né? Desse compromisso com a vivência, tanto a vivência sua, a vivência em termos individuais,
como a vivência do outro, né? É nesse desejo de captar mesmo essa dinâmica da vida, né? Esse fluir que está o tempo todo, né? O tempo todo a vida está fluindo, né? Do meu lado, está fluindo em mim, está fluindo na minha frente, está fluindo nas notícias, está fluindo nos contatos, está fluindo no próprio isolamento também. Então, essa perseguição da vida para transformar essa vida em escrita, né? Maravilhoso com isso. Desculpem a Vera Magalhães no final, eu tentei cortar, mas não consegui. Mas é maravilhoso mesmo, né? Então, Não, pelo menos ela tinha razão aqui. acertou nessa, né? Acertou nessa. Eu acho muito bonita essa maneira como ela define, e acho que tinha muito, de fato, a ver com o que o Vygotsky está falando e com o que a gente está conversando sobre o olhar, porque ela está falando isso, a contemplação da vivência do outro é também uma vivência, é também uma fonte da criatividade dela, não é necessariamente você viver tudo isso, né? Ela está falando disso do ponto de vista de quem cria, a gente fala disso do ponto de vista de quem recebe, né, de quem aprecia, a vivência do outro, que na verdade, do outro, não importa de quem é aquela vivência, mas é aquilo que está na obra, pode ser verdade, pode ser mentira, pode ser biográfico ou não, né, a gente recebe como uma vivência postiça que a gente passa a integrar o nosso repertório o nosso repertório emocional. Eu acho que o Vygotsky nunca usou esse termo, mas eu acho que é assim que eu entendo quando ele fala de educação estética, é de construção de um repertório emocional que não é de ficar alegrinho, ou de se acalmar, vamos ler um livro porque é bonitinho e tal. Não, às vezes não é bonitinho, às vezes é triste, às vezes, e com isso a gente estica o nosso tecido emocional para lugares que a gente talvez nunca ia viver na vida real, e a gente estica ele num nível e num patamar que é distinto da vivência cotidiana, né? E isso acho que é o mais importante, acho que isso é o mais importante do que o Vygotsky insistiu tanto nisso, que a gente não pode falhar com ele nessa altura e falar assim, a vivência estética é uma vivência igual, é igual a vivência da brincadeira da criança, quer dizer, ela é num outro nível, né? Ou ela é igual, sei lá, uma vivência da vida normal, né? E aí, eu já falei sobre esse assunto, eu sou partidária de tradução de Perejivânia por vivência, e enfim, estou aqui me encostando na Conceição Evaristo para tentar trazer a vivência para o vocabulário, mas eu entendo perfeitamente a resistência e a ideia de usar o termo original ou outras possíveis traduções, né? Mas enfim, já que ela cunhou esse termo tão bonito, e acho que ele combinava tanto com o que o Vygotsky estava falando, enfim, trouxe para cá. E aí eu pedi, então, para vocês lerem esse conto, é um conto que saiu nesse livro, que está aí, chama Contos Juvenis, ele acabou de sair, da editora Kalin, que é uma editora especializada em literatura russa. Eu tive a ideia de trabalhar com alguma coisa de literatura com vocês há muito tempo, eu já falei, inclusive, há algum tempo para a Fernanda, mas eu já tinha pensado nisso bem antes, só que eu não sabia o que escolher, porque no fundo parece que a gente tem que escolher alguma coisa, e aí tinha toda a limitação de tempo também, não vou dar um romance para ler um filme de 3 horas, e simplesmente caiu que esse livro caiu na minha mão agora, e aí eu estava folheando coisas e pensando em coisas, e falei, bom, eu fiquei muito tocada além desse conto, e falei, então é esse conto. Tem nenhum motivo especial, é só porque é isso, e acho que não precisa também ter uma curadoria também muito extraordinária, é só algo que eu achei tocante de alguma maneira. É uma escritora soviética, quer dizer, que nasceu antes da Revolução, mas viveu o período soviético, Lydia Tcharsky, e esse conto chama A Mãe. Eu trouxe ele todo aqui, mas assim, a gente não vai ler ele inteiro, eu só queria, para quem estiver acompanhando e para quem não teve a chance de ler, só contar um pouquinho do que é essa história, né? Eu trouxe alguns trechinhos só para ler, só para refrescar quem leu e para quem não tiver lido, né? Toc toc, a máquina incansável soa a noite inteira. Uma tira longa de chita farfalha e range, ou uma fazenda barata de lã desliza suavemente da mesa de trabalho para o chão. Toc toc. Os sons familiares formam uma melodia regular. A mãe inclinando as costas arqueadas, pouco tempo atrás eram tão eretas e aprumadas, sobre o trabalho,
girava a roda da máquina de costura com uma mão, ajeitando o trabalho com a outra. A cena está estabelecida, é assim que começa o conto, né? A mãe costurando em casa, com as costas arqueadas. A cama de Valódia fica exatamente contra a porta. Quando acorda à noite, sempre vê o quadro conhecido, a mesa atulhada de trabalho, a máquina de costura, e diante dela a figura cansada e arqueada de sua mãe, o rosto pálido com cavidades circulares azuis em torno dos olhos, a doce cabeça grisalha e os lábios tristemente comprimidos, que de uns tempos para cá desaprenderam completamente a sorrir. Valódia lembra com clareza desde quando. Em seguida, ele conta como aconteceu deles terem perdido o pai. Eles tinham uma vida mais ou menos razoável. Quando o pai falece, a mãe começa a trabalhar para criar os 3 filhos, e ela faz isso trabalhando com costura, fazendo costura, que ela cobra muito pouquinho, as pessoas levam, né, até mesmo sem ser tão necessário, mas ajuda, meio que como uma forma de ajudar essa família. E ela resolve não trabalhar fora para poder não ficar longe dos filhos. Ela diz algo assim, imagina, eu não vou deixar meus filhos aqui sozinhos, né? Não posso fazer isso porque eles precisam de mim. Gente, deixa eu só tirar essa voz da frente disso. Ele fala assim: Valódia ficou feliz de ver a mãe a seu lado. Isso é um episódio que é contado na história, de que a criança fala, a mãe não quer deixar a gente sozinho, mas imagina, a gente é grande já, né? É contado um pouco do ponto de vista desse filho Valódia, né? De maneira nenhuma eu tenho medo de ficar aqui sozinha, eu já sou grande, eu poderia explorar a América, ele fala, né? E aí ele diz, e aí um dia ele tem um susto à noite, ele acorda assustado e a mãe está lá. E aí ele diz, você só sabe trabalhar, disse com a voz fingidamente sonolenta, pegando ainda no alto a mão esquerda da mãe, magra, com o dedo indicador picado de agulha. E falando mais baixo, com uma vozinha culpada, acrescentou: deveria se deitar, mãezinha, mas fica trabalhando enquanto nós dormimos. Durma, queridinho, secundou a mãe com uma ponta de alegria na voz. Graças a Deus você pode dormir, na sua idade o sono é tudo. Eu vou trabalhar mais um pouco, sobrou um tiquinho para costurar. A Valódia conhece bem esse tiquinho, sobrava para costurar o corpete inteiro da vizinha, uma cozinheira gorda. E é isso, a vida da mãe, essas crianças embaladas por esse som da máquina tocando e eles dormindo, e as crianças vendo claramente a mãe naquela situação, né? Uma situação da mãe ficando cada vez mais abatida, mais envelhecida. Até que um dia aconteceu da criança... a criança passou mal na escola e... não, peraí, eu vou voltar um pouquinho para contar a história que eu acho que eu tirei a minha marquinha. Valódia ficou doente, e não só o Valódia, como também Shura e Lionka, eram 3 crianças, né? Os filhos de Maria Ivanova Beriosova estavam com sarampo. A pobre Mária perdeu a cabeça no primeiro minuto de seu infortúnio. Com essa doença terrível, entraram no apartamento minúsculo 3 hóspedes indesejados. O aumento dos gastos, a impossibilidade de trabalhar e a necessidade. E é isso. Aí foi o tormento, porque as crianças estavam doentes, as pessoas tinham medo de fazer encomendas, porque tinham medo de se contaminar pelo próprio tecido e tal. Até que ela chama o médico e o médico vai lá cuidar das crianças. O médico chegou na hora certa, deu palmadinhas nas crianças, auscultou-as e prescreveu remédios. A mãe novamente saiu atrás deles, não havia ninguém que pudesse ir em seu lugar, não tinha empregada. Ela que preparava a canja, alimentava os 3 de colher, passava a noite inteira ao pé das suas camas, sem piscar o olho. Mal as crianças adormeciam, tirava o crochê interrompido do bolso e fazia a renda a noite inteira. A renda, quando estivesse pronta, podia ser lavada, sem ter contágio do sarampo, e se vendia bem na feira. Sempre, em toda parte, estava lá ela, precisava estar. É a única trabalhadora da família. As crianças são pequenas, tinham que ser curadas, colocadas de pé. Ela tinha que estar pronta para o trabalho, não podia ser de outra maneira. Ela é mãe. As crianças se curaram. O sarampo, felizmente, não foi perigoso. As crianças se salvaram, todas as 3. Maria Ivanova recobrou o ânimo. Além disso, conseguiu mandar os 2 filhos mais velhos, graças a um empenho redobrado, a uma dátia do estado. Dátia é uma casa de campo, para passar o verão. E Lionka foi enviado por uma quantia à aldeia de seus conhecidos. E aí foi toda uma coisa para deixar essas crianças apresentáveis, bonitinhos, né? Não queria que rissem deles. Deus me livre, não são órfãos, têm mãe.
As crianças já faziam planos para o esperado verão, agitavam-se contentes, sonhadoras. Estavam felizes por irem a Dati pela primeira vez após a morte do pai. Veriam o bosque, o campo, o rio, iriam colher frutinhas silvestres, cogumelos, pescar. E tudo por causa do sarampo, bendito e querido sarampo. A mãe foi deixar seus filhos mais velhos na plataforma da estação ferroviária. Leonca tinha sido levada à aldeia uma semana antes. Lá, repentinamente, saltou aos olhos de Valor de uma mudança ocorrida com ela nos últimos tempos. Sua figura esquálida, o rosto cansado e atribulado. E pela primeira vez passou tal pensamento pela cabeça do menino, contente com a viagem e com o verão agradável que teria pela frente. Como a pobre mamãe está cansada e magra, enquanto nós, egoístas, vamos partir sem remorso. O coração apertou, uma dor aguda. Valódia quis se lançar na direção da mãe, pronto para dizer que ficaria com ela em casa, para consolá-la, para partilhar de sua solidão. Mas o terceiro apito soou. O trem se pôs em marcha e a mãe mal conseguiu dar a bênção aos filhos e saltar do vagão. Eles partiram. É isso. Eu queria primeiro propor, eu estou tentando manobrar vocês aqui, eu espero que vocês tenham conseguido ler ele todo e tal. Eu queria primeiro perguntar impressões de vocês em relação àquilo que a gente conversou um pouquinho no começo. E eu tenho uma pergunta específica. Onde vocês veem curto-circuito aqui? Onde é que está o... Oi. Você poderia parar de compartilhar? Porque aí dá para ver Ótimo. todo mundo. Eu estou louca para ver as caras. Também. Boa. Está mutada, Fê. Porque para mim só aparece o intérprete, aí eu queria ver todo mundo também. Então vamos lá. Galeria. Agora estou vendo todo mundo. Pronto. Oi. Oi. Eu gostei muito da sua fala, Priscila. Muito, muito obrigada. E também gostei de ler esse conto. Eu li ele todo hoje de manhã e a primeira relação que eu fiz foi com o filme Coco. Eu não sei se vocês assistiram, mas a primeira parte do filme, principalmente, é da descrição do trabalho da família, que é uma família de sapateiros, e que todos os filhos, os netos, os bisnetos, eles precisam ser sapateiros por causa de uma frustração na família, porque tinha um músico que era o pai da família, que sustentava a família, e ele deixou a família para viver o sonho dele da música, da arte, né? Foi ser músico, e a avó ficou muito fechada para essa questão da arte, e proibiu toda a família de ouvir música, e isso foi passado para os filhos, e começaram a fazer sapato, e esse era o negócio da família, até que um dos filhos quer fazer música. E aí... Mas, então, assim, eu achei muito interessante essa relação com a tua fala inicial, né, da arte, de como a literatura, como a arte é importante para a gente ver as coisas do mundo de outra forma, como ensina, né, como educa, e não é só para entretenimento, como você disse. Então, só queria compartilhar essa relação que eu fiz. E, para mim, o curto-circuito, é essa palavra que a gente está usando, acho que o primeiro acontece dele deitado na cama e a mãe lá trabalhando. Então, já era rotina ouvir o barulho da máquina, dela trabalhando e eles dormirem. Mas ele perceber que ela está acordada enquanto eles estão dormindo. E aí ele fala, mamãe, você deveria dormir. Então, acho que para mim foi um dos momentos de curto-circuito. Obrigada, Viviane. Acho que dá para perfeitamente pensar em mais de um curto-circuito. Eu falei no singular, mas acho que não necessariamente tem um só, com certeza. Esse é um momento muito forte. Queria chamar a atenção, depois vocês voltem no texto, a maneira, tem algo, aquilo que eu gosto de falar da forma, a maneira como a autora descreve esse momento que o Valódia vê a mãe, flagra a mãe, né, acudindo ele enquanto ela trabalhava de madrugada, né, ela dá aquele zoom, se fosse um filme, né, no dedo picado da agulha, né, e você
sente, né? Aquela imagem, ela tem uma força, né? Que esse tipo de recorte, né? Como se fosse um filme, que hoje em dia que a gente vive na era já do cinema, né? A gente consegue ver como a câmera, digamos, da literatura vai em pontos, e com isso, quando o Vygotsky fala que com isso a literatura te manipula, né? Quando ela te coloca essa cena, né? Você não tem como, você vê, você sente, né? A mãe, o sofrimento físico, né? Daquela mãe, e a criança fala, mas eu tô dormindo, e a minha mãe tá ali, arqueada, trabalhando, né? Ao mesmo tempo, aquele toque-toque, que é quase uma canção de Linar, né? Enfim, embala, né? Mas esse toque-toque, pensando em sentidos, né? O toque-toque, ele é o trabalho, ele é o sustento, e ele é o sofrimento da mãe, né? Quer dizer, o sacrifício daquela mãe ali, mas é também uma espécie de canção de Linar para aquelas crianças. Né? Contem mais. Já que eles estão hoje meio envergonhados, vou falar. Eu só de pensar toda vez que agora de novo, quando eu penso naquela cena, eu me sinto aquela mãe com aquelas crianças doentes, sem conseguir ganhar dinheiro e tendo que ainda sair, deixar as crianças sozinhas para poder comprar o remédio para eles. Quer dizer, é desesperador. Toda vez que eu chego nesse ponto do conto, eu fico sei lá, em suspenso, assim, de tão desesperada que eu fico, porque eu me sinto a própria, tendo que fazer tudo isso sem saber o que vai ser amanhã, sem controle de nada, sem perspectiva. É assustador, desesperador. E é curioso como, se por um lado parece que o conto está tá um pouco no ponto de vista do Vallódia, né, do menino, mas ali o narrador está na mãe, né? Claramente a gente entra na experiência da mãe, né? Com a agonia dela, como eu falo, afinal é a mãe, né? A gente entende que peso tem essa palavra para essa pessoa, que função é essa que ela entende que ela está exercendo ali. Não sei se as crianças entendem perfeitamente, mas para a mãe, claramente, aquilo tem um caminhão de significado, né? Ela é a mãe, então ela não pode, mas ao mesmo tempo ela é obrigada a largar as crianças para buscar o remédio, para salvar a criança, né? Aí tem um curto-circuito bom também, né? Tem uma coisa, ela passou o tempo todo tentando não deixar essas crianças sozinhas nunca. Eu só queria comentar, Fernanda, que quando você me escreveu hoje cedo, tem uma questão que o Vygotsky não prevê, né, que assim, porque ele decidiu necessariamente, ele optou por não prever isso, né, quais são os ecos individuais da obra. Quando ele faz análise da obra, ele não está se preocupando, o que vai pegar para Fernanda. Fernanda é mãe, né? Ela é mãe, ela tem 2 filhos e tal, então quando ela lê uma história sobre mãe, isso vai ecoar numa experiência pessoal, necessariamente. Eu não sou mãe, eu tenho 39 anos e eu não devo ser mãe, assim, por escolha, é uma decisão meio resolvida, não conflituosa para mim, e esse conto não me emociona menos, mas eu me peguei por outras coisas. Claro que pela história da mãe, mas eu me peguei muito pelo menino. Então, é muito louco, assim, porque também, ao mesmo tempo, quando o Vygotsky faz a análise dele, ele fala, não, qual que é a catarse modelo, digamos assim, né? Ao mesmo tempo, isso não reduz a multiplicidade de lugares que a gente consegue chegar quando a gente... A única coisa que para o Vygotsky é importante também não dá para pegar uma obra como pretexto para ir para outro lugar completamente diferente. Isso não seria tão propriamente uma reação estética, né? Porque você já, sei lá, embarcou e tudo bem, pode ser ótimo e tal, né? Mas não necessariamente é o fruto daquela magiquinha que aquele conto específico que aquela obra fez. Lívia quer falar, né? Eu não estou acompanhando o chat, gente, vocês me ajudem. Eu acho que também intrusa nesse grupo, acho que o pessoal não conhece, mas eu sou do grupo da Unismoca, lá da Unicamp, e a Priscila me convidou. Não tem intruso aqui não, Lívia. Você está sempre muito bem-vinda aqui no nosso grupo, não tem intruso, somos todos parte de um grupo. Obrigada. Mas a hora que a Priscila falou em curto-circuito, não tinha pensado muito, mas uma coisa que eu fiquei pensando assim, o conto chama A Mãe, né? Mas assim, para mim, o que fica é
é a história do menino, não é tanto a história da mãe, né? Quer dizer, tem o pano de fundo da mãe ali, mas é a impressão de uma criança falando sobre isso, né? Então, apesar de ter o nome a mãe, o que aquela criança está sentindo sobre a mãe, né? Sobre o que ela, tanto é que ele fala, ela é mãe, né? Eu me lembro muito de um filme que lançou não faz muito tempo, aquele O Quarto de Jack. E o menininho chama ela de mãe, né? Não chama ela pelo nome e tal. E aí ela fala que não tá bem, alguma coisa assim, depois que ela sai da casa, e ele fala assim, mas como você não tá bem? Você é a mãe, né? Tipo, não tem essa. Então, para mim, o curto-circuito foi essa questão de estar na criança, assim, o foco. E outra coisa, assim, que eu senti muito, a hora que foi chegando no final do conto, tipo assim, tem trem. Aí eu lembrei de Ana Karenina. Será que vai acontecer alguma tragédia? Né? E aí não acontece, né? A literatura russa acostuma a gente muito mal. Sim, e aí me deu um alívio tão grande, a hora que você falou que o trem foi, que foi isso que eu senti, assim, do conto. Agora, o que é Lívia se partiu no final, né? Partiram. Isso também é uma bomba que cai, né? Foi uma bomba também, Priscila, desculpa. Para mim, esse partiu no final, assim, deu uma dor, porque essa separação, né? Eu não vejo tanto como uma história só da mãe ou só do filho, né? Mas dessa relação, assim, né? Dessa vida que está tão entrelaçada. E aí, esse partiu, parte aqui também. Partir de partir o coração. Quase caiu uma lágrima, assim. Porque os filhos partem. Porque exatamente, isso quer dizer. E isso vai acontecer, né? E toda essa Os pais também partem, né? Os pais também partem. E, quer dizer, em algum momento essa mãe vai partir, pela ordem mais ou menos natural das coisas, ela parte antes, mas os filhos também partem, né? E ali, aquilo é só uma cena das crianças indo passear no verão, né? Assim, mas a gente sente porque o conto constrói toda essa relação bastante simbiótica dessa mãe que vive em função dessas crianças, e uma hora elas vão partir, e a criança que se sente super confortável com isso, mas ela parte também, mesmo assim, né? Ela vai, porque quando você vai ver já foi, né? O conto termina nesse susto também, né? A mãe tentou falar, a criança queria descer, ela, não, eu vou ficar com a minha mãe, tadinha, ela tá ruim, eu vou passear de férias, vou descer. Mas aí o apito tocou e você vai ver se já foi. Não é muito diferente do que às vezes acontece na vida. Eu estou partindo em breve, gente. Esse momento é meio emotivo para mim, assim, porque eu estou partindo. Minha mãe é daqui, minha família está aqui, eu estou indo para o Rio. E quando eu falei que mãe, eu arrumei emprego no Rio e tal, minha mãe falou, não. Ela só disse assim, não. Então, como assim? Por que no Rio? Tipo, você não vai arrumar um emprego aqui? E até a minha mãe entendeu, minha mãe não tem a menor ideia, ela nem sabe do jeito que eu fiz no mestrado e doutorado, sabe? Tipo, não é algo do universo dela, né? Ela acha que até ontem eu estava estudando, assim, né? E não tinha emprego. Eu falei, mas mãe, eu arrumei um emprego finalmente. Já estava na hora, né? Já era a hora de arrumar um emprego. E é isso, uma hora a gente parte, tá bem que é perto, né? Não vou usar vocês de terapia hoje, não. Gente, vocês quer falar, Ângela? O que vocês estão escrevendo? Esse povo fala pacas agora, acanhado. Oi, estão me ouvindo? Sim. Tô te vendo aqui. Eu estava assim... Primeiro que a gente já fica muito emocionada sempre quando a gente ouve falar em Vygotsky, né? Porque a gente sempre acha que conhece tanta coisa, no final a gente desconhece tanto, né? A gente está sempre aprendendo muito. E a leitura desse texto aí, eu fiquei pensando num livro que eu estou terminando, que foi lançado recentemente, que traz à tona esse conceito aí de boniteza, né? Botei belezura, mas é boniteza, né? Porque tanta leitura ao mesmo tempo, gente, se vocês tivessem noção de quanta coisa, com quantos assuntos eu li dessa semana, a gente fica até tonta, né?
Mas esse conceito de boniteza do Paulo Freire, né? Você fala da partida ali, eu fico pensando nas palavras dele, quando ele fala que a partir da feiura, né, da partida, da tristeza, da dor, da separação também, né? A gente constrói ali, traz à tona a boniteza do afeto, da relação, né? Da noção de que, apesar disso, a vida continua e haverá outras reuniões e depois outras partidas, né? Então, quantas questões a gente constrói do ser humano numa leitura dessas, né? Eu fiquei, assim, encantada. Sem dúvida, sem dúvida. E como a gente experienciando isso na arte tem outro peso. A impressão que eu tenho às vezes é que é mais leve e mais pesado ao mesmo tempo do que viver uma partida real, né? Não é a mesma coisa que viver isso na realidade, é ao mesmo tempo mais intenso, porque está num outro plano, mas ao mesmo tempo tem aquele alívio, né? Isso não é verdade, né? Isso é só literatura, né? Isso, no fundo, é um alíviozinho, né? Mas faz parte, não, da essência humana. A partida faz parte da essência humana. Então... Isso, reconecta a gente com uma coisa que é da nossa vida mesmo, né? Que não é... Isso não tem nada de ficcional. Por isso que essa emoção estética, ela é da fantasia, mas ela não é nem um pouco irreal. Sim. Exatamente. Acho que Sandra levantou a mão. Oi, Priscila. Primeiro, obrigada assim, pela sua fala. Acho que em todo momento eu fiquei emocionada. Estou tentando ler Psicologia da Arte, porque conversa muito com o trabalho, com o meu trabalho, com a minha pesquisa. E aí, assim, o que eu estou questionando, o que eu estou me perguntando, essa coisa da catarse, essa coisa do individual para o social. Porque meu objeto de estudo é um cineclube. E a gente compartilha as catarses, como estamos compartilhando aqui agora os nossos curto-circuitos, né? Então, é justamente isso que tem me instigado e que tem me provocado, assim, como que essas catarses, esses curto-circuitos individuais, ele pode passar a ser um construto social, uma situação coletiva. Eu queria, não sei se eu não cheguei nessa parte se Vygotsky explora isso, mas eu queria que você comentasse um pouco. O que é legal é que isso está na própria definição de catarse. Gente, estou derrubando o modem. Está na própria definição de experiência estética. A experiência estética, eu acho que essa é outra questão que eu não sei se a gente compreende direito. Ela é necessariamente coletiva, porque ela é oriunda do contato com o produto social, mesmo que ela aconteça no âmbito individual. Eu te recomendo especialmente o primeiro e último capítulo de Psicologia da Arte, quando ele fala que a psicologia social é a psicologia de um indivíduo. Não preciso forjar um coletivo, esse indivíduo ele é social já. E no último que ele fala de arte e vida, das relações entre essa experiência, ela é voltada para a vida, ela não se encerra no indivíduo. Ela tem origem fora do indivíduo, porque não foi, tá, eu estou me mudando agora, e isso é uma questão, mas assim, isso se ativou pelo contato de uma experiência que foi cristalizada, o Vygotsky usa um pouco essa imagem, cristalizada socialmente nesse conto. Então, isso é uma experiência já social, por natureza. Por mais que ela esteja conectando com algo íntimo, o que eu vivi ou não vivi, ou que eu posso só imaginar, a experiência da mãe eu posso só imaginar, né? Ela é social, porque ela é o contato com a cultura. A gente não deve perder isso de vista, porque não é terapia. Não é quando você vai com seus problemas, lá, senta no divã e fica falando dos seus... Tá ótimo, ajuda pra caramba. Mas não é isso, não é isso. Você está sendo motivado, você está sendo provocado por um produto que é da cultura. E isso não acaba na contemplação. Para o Vygotsky, a experiência estética é uma experiência extremamente ativa, assim, de altíssima atividade psíquica. E quando ele fala que aprender a ver parece fácil, mas é muito difícil, é porque acontece muita coisa na nossa cabeça, e na nossa cabeça, uma péssima metáfora, assim, no corpo até, né? Assim que ele termina, né? Com a ideia do corpo no fim, né? Acontece alguma coisa com a gente que leva a gente para algum lugar que a gente não sabe.
É por isso que ele termina a Psicologia da Arte com aquela citação, termina e começa a Psicologia da Arte, como esse conto que é meio cíclico, né? A Psicologia da Arte é cíclico, ele começa com Spinoza, termina com Spinoza. Ninguém sabe do que o corpo é capaz, porque ninguém sabe o que essa experiência vai gerar. Ela não é ação e reação. Sei lá, alguém te xinga, você xinga de volta, sei lá. Você não sabe o que esse conto vai fazer algum dia na sua vida. Pode não fazer nada nunca, mas pode ser que você se lembre dele daqui a 10 anos, pode ser que você se lembre dele semana que vem, ou pode ser que você não se lembre dele, especificamente, mas pode ser que você, alguma coisa da vivência emocional que desse conto produziu, ecoe em algum momento. Então, nesse sentido, não tem nada a ver com arte-terapia, com uma coisa assim, tipo, só do indivíduo com ele mesmo, para resolver o problema com o pai, com a mãe, ou seja lá o que for, né? É sempre... e se você está fazendo isso num cineclube de maneira dialogada, certamente isso potencializa, sim. Mas o indivíduo só com ele mesmo já é gente suficiente, assim, para aquilo chegar quer dizer, um produto social que se torna individual e um produto e esse individual que vai se manifestar na sua atividade social. Quando o Vygotsky discute com a psicanálise em Psicologia da Arte, é muito legal quando ele fala que, nossa, o Freud foi genial, ele descobriu que nem tudo é o consciente, né? O inconsciente determina, a gente não sabe direito o que leva, sei lá, não sei nada da Tcharsky, nem preciso saber nada dela para entender por que ela... E nem ela vai saber explicar por que ela fez esse conto desse jeito, né? Tem elementos inconscientes. Só que ele não entendeu o que parece que o Freud descobriu uma mina de ouro e jogou fora, assim, depois, porque ele não entendeu o significado disso. O que a arte faz não é dar vazão para o inconsciente, é dar vazão social para o inconsciente. Porque isso é algo que circula socialmente, que a gente consome, que a gente divide, que a gente compartilha. É um produto da sociedade. O Vygotsky chega a essa formulação. A arte é uma solução social do inconsciente. Como se ele pegasse aqui, até onde o Freud foi, e desse sabe aquele passinho que faltava? Porque para o Freud ficou tudo inconsciente, né? O sonho é inconsciente, a piada é inconsciente, o ato falho é inconsciente, tudo é inconsciente, tudo é desejo sexual reprimido e tal. Errado não está, né, como diz, mas e a diferença entre esses produtos? O meu sonho, que eu sonhei no pesadelo, o sonho que eu tive à noite, não diz nada para ninguém, só diz algo sobre... Isso é só puramente individual, né, desse sentido, assim, não comunica, não é um produto social. Não na nossa cultura, né? Há culturas para as quais o sonho de uma pessoa é, sei lá, premonitório, enfim. Na nossa cultura, os sonhos são só maluquices da nossa cabeça que a gente pode levar para terapia, quando muito, ou simplesmente, sei lá. E se eu quiser transformar um sonho em literatura, eu preciso passar pelo filtro social da forma. E aí, sim, aquilo vai passar a ter sentido socialmente. Como o sonho por si só, não diz nada. Diz alguma coisa para você, certamente na terapia vai te dar algum insight, mas coletivamente não. Então, o que eu te diria é que, assim, já é já é social, não é individual, não. Pela concepção que a gente tem de homem, né? Porque a gente já está vendo isso como um ser social, né? Uhum. Tem comentários fantásticos aqui no nosso chat, inclusive a Lúcia, que está chegando hoje pela primeira vez, também temos o Davi, que está aqui pela primeira vez no nosso grupo, assim, que estão aí trazendo experiências muito interessantes também aqui no nosso chat. Acho que seria legal se mais gente também quisesse falar, expressar, é bacana. Aqui também para o grupo todo, se alguém quiser mais... Tem um pouquinho, né, Priscila, ainda aí que dá para a gente... Sim. Eu fiquei pensando um pouco em uma... Teve uma fala do Gonzalez Rey na PUC, Fê, uma vez, e você perguntou para ele se ele achava... O quanto ele... Eu assisti depois, não estava aí, mas eu lembro dessa pergunta que você fez para ele, o quanto ele achava que os sentidos estavam relacionados à questão da Perejivane.
E aí vem um pouco isso, Ainda bem que você Priscila. lembra mais do que eu. Eu fico pensando o quanto esses conceitos, eles têm as suas características, até digitei isso, né? Eles têm as suas características próprias, como historicidade, sentido, a experiência, o patrimônio vivencial que a Lari lembrou e que a Fê discute, e ao mesmo tempo como eles estão interconectados, né? Porque o impacto ou o curto-circuito que a gente tem no decorrer da narrativa, ele está muito ligado às experiências que a gente vive, à historicidade e ao sentido que a gente atribui, né? Então, eu também tive a todo momento pensando numa perspectiva de, não como mãe, mas na relação mãe e filho. Poxa, como é que é essa partida? Né? Como é que é esse trem? Como é que é esse barulho do trem? Como é que o barulho... Eu podia ouvir o barulho do trem chegando e aquele... Putz, chegou o trem, agora eles vão embora. Né? E ao mesmo tempo são conceitos definidos de diferentes formas. Eles têm as suas características específicas, mas parece que eles estão interconectados, né? Do ponto de vista do edifício teórico histórico-cultural... Parecem estar interconectados. Não, mas eu acho que é perfeitamente possível falar que sim, principalmente porque os dois são unidades de análise, né? Então, eles têm características em comum, no sentido de que eles agregam características do todo, né? O sentido agrega características do pensamento e da linguagem, né? E a vivência da subjetividade, quer dizer, esse microcosmo das funções psíquicas, enfim, todas elas estão, digamos, em miniatura, aquela coisa da unidade de análise, né, que é a molécula de água, eu não vou lembrar do exemplo direito que eu gosto de dar, mas as duas são, do ponto de vista da teoria, é que a teoria instrumentaliza, quer dizer, ela cria categorias para poder operar, né, para operar sobre fenômenos psíquicos e tal. O sentido, ele emerge desse pensamento que o Vygotsky tem, dessas coisas que o Vygotsky pensa sobre pensamento e linguagem, sobre a interação entre pensamento e linguagem. A vivência, ela talvez seja um conceito mais abrangente, porque ela não necessariamente está ligada, sei lá, a pensamento e linguagem, ela está, esse prisma, de fato, essa unidade entre sujeito e mundo, né, entre eu e mundo, e o outro. Mas são só maneiras de operacionalizar, teoricamente, assim, mas sem dúvida essas coisas estão em diálogos, porque a gente continua falando das pessoas, só que a partir de objetos, né, acho que uma coisa que dá para sentir, eu vi que vocês me deixaram perguntas, eu vou responder, como eu acabei levando a conversa para um outro lado, eu me comprometo a responder todas por escrito e tal, numa conversa como vocês acharem melhor, mas tem algo que acontece na teoria do Vygotsky, que ele fez muita coisa, viveu tão pouco e fez tanta coisa, né? Conforme ele foi olhando para fenômenos diferentes, a impressão que eu tenho, essa é meio que a leitura que eu faço, a teoria foi se desenrolando para caminhos diferentes, né? E nessa fase final, que eles chamam de fase holística, né? Que ele chega nessa ideia de sistemas e de unidade de análise, a coisa ganha um corpo, e porque ele vai para o lado da linguagem mesmo, né? E não mais das funções isoladas, ou da defectologia, sei lá, mecanismos de compensação, coisa e tal. Então, acho que a gente vê a cabeça dele quando a gente lê, né? E agora, a minha tarefa, a tarefa que eu me disponho, eu nem tenho a pretensão de entender tudo, assim, eu só queria ver o começo, o que ele fez no começo, o que aconteceu, porque a gente não sabe, né? A minha tarefa de tradução é trazer à tona que textos ele escreveu e tal, e agora, timidamente, rastrear como essas coisas evoluíram. E aí eu tendo a pensar de uma maneira de continuidades e descontinuidades, assim, eu acho que algumas coisas eu tenho a impressão, e eu não falo com muita propriedade, porque, como vocês sabem, eu sou, ao mesmo tempo, velha e nova nesse campo, de que algumas sementes estavam antes, mas elas tinham outra cara, e depois elas foram ganhando corpo, e elas foram se refinando terminologicamente e tal. E, de fato, quando ele chega na ideia de vivência no fim da produção, ela tem realmente outro estatuto, porque está pensando em psicologia do desenvolvimento, né, do desenvolvimento humano, e não
e psicologia da arte, que era um campo mais restrito. Então, não dá para dizer que é a mesma coisa, mas eu tendo a pensar de uma perspectiva meio histórica. Um pouco para valorizar essa parte inicial. Parece, não, puxar a sardinha, né? Não era ainda psicologia histórico-cultural, mas eu não acho, sinceramente, que no dia X de 1930, Vygotsky acordou e virou um psicólogo histórico-cultural, assim, não é possível, né? Que tudo que ele fez antes, assim como a gente hoje sabe, que não foi em 24, quando ele foi lá naquele congresso em Moscou, que de repente ele virou psicólogo. Como é que alguém vira psicólogo em um congresso, gente? A gente já fez, que passa por isso, sabe que não, né? Então, alguma coisa aconteceu antes que explica ele chegar e ter ido para onde chegou. Acho que essa perspectiva histórica ela é útil, né, para pensar. Mas eu só me dou ao privilégio de fazer isso porque eu tenho só o Vygotsky na minha vida, mas, né, porque eu não trabalho com 1000 malabarismos teóricos e assim, conceitos diferentes. Eu acho que você fez uma conexão que a gente está tentando, até num artigo que eu, Vanessa, a Vivi e a Dani estamos escrevendo sobre as narrativas dos alunos haitianos, mulheres haitianas, né? É um texto que a gente está começando para um livro da África do Sul sobre migração, e a gente quer falar sobre narrativas. E o conceito de escrevivência logo veio na minha cabeça, falei com a Vivi, tal. Eu acho que a junção que você fez, que nós também fizemos essa conexão, essa ideia de escrevivência com a ideia de vivência da Perejivane, do Vygotsky, que é muito forte, mas também é muito forte com uma coisa que o Martim Baró fala, quando ele diz das memórias do povo, como memórias que fortalecem o povo. Porque enquanto você estava falando, eu fiquei pensando que não é só o fato da gente ler isso conectar com as nossas experiências, e isso criar um curto-circuito. Eu gosto muito de pensar, e falei isso uma vez, o pessoal até numa banca, mas nunca escrevi sobre isso. Eu acho que a vivência é um conceito que reúne presente, passado e futuro, porque quando a gente tem essa vivência com esse texto com você aqui hoje, ou essa experiência de conversa com você aqui hoje, e isso é uma experiência tão marcante, por mais que eu sofra e eu recorde da minha família, não é só isso, isso me oferece instrumentos, recursos, para que eu possa lidar com o fato de que meus filhos vão sair de casa, com o fato de que a gente que em algum momento a gente perde um ao outro, ou eles perdem a mim, ou eu perco a eles. Então, essa experiência, essa vivência, ela também não é só sobre o passado e como as conexões do passado são recuperadas no presente. Elas são a possibilidade de uma projeção diferente daquelas que eu tinha anteriormente. Então, eu acho que essa ideia da escrevivência, ela dá para a gente essa ideia de que está lá no Martim Baró, recuperar a memória do povo para ver as virtudes corajosas que eles têm, porque sobreviveram, seja como for. Nós passamos por esse conto de mãe como filhos, pensando nas nossas experiências, mas também considerando que nós sobrevivemos e sobreviveremos a outras, e como é que a gente vai, a partir disso, construindo recursos para lidar com as dificuldades tremendas da vida, seja no ser mãe, no ser filho, ou em Nossa, e essa dimensão está, assim, profundamente arraigada na psicologia da arte nesse último capítulo, quando ele fala que é preparar o comportamento futuro. A arte, ela serve para preparar o comportamento futuro. O Vygotsky discorda do Tolstói, o Tolstói é meio do milagre do pão, né? Multiplicar, contagiar com a mesma emoção, né? O Vygotsky fala, ele não está certo nisso, mas ele está certo que a arte faz alguma coisa, que ela mexe, que ela contagia, não com o mesmo, né? Mas ela faz alguma coisa. E o que a gente faz com isso? E por isso que ele coloca a arte no centro da construção do novo homem. Sem a nova arte não haverá o novo homem, é assim que ele termina também Psicologia da Arte. Recrutando só um fato, que eu não sei se eu já escrevi sobre isso, mas vou escrever, não tem só o Spinoza, no fim tem o Trotsky.
o Trotsky está censurado de todas as versões de psicologia da arte que circulam na Rússia e fora da Rússia, o nosso em português. Traduzida, Priscila. Gostaria muito. Pelo menos eu gostaria esse capítulo. muito. Ele tem uma citação, tem algumas citações do Trotsky que estão obliteradas de todas as edições, inclusive as que circulam na Rússia hoje. Só tem uma edição do Psicologia da Arte que está completa. Não é muita coisa que caiu, mas caíram marxistas importantes. Caiu o Bukharin, caiu o Trotsky, e enfim, o Trotsky está lá no fim do super-homem do Trotsky, o novo homem, o homem soviético que vai ser um aperfeiçoamento biológico até da raça humana, né? Não é soviético necessariamente, né? O novo homem. Sacanagem falar isso justo do Trotsky, que era um dos mais internacionalistas, mas enfim. Vygotsky junta, é uma junção muito original, né? De como ele pega isso do corpo do Spinoza e essa dimensão de transformação social e de futuro, e aí ele coloca ali no coração. Eu, pessoalmente, estou puxando a sardinha mesmo, anunciadamente, assim, eu acho muito, muito potente o que ele fala ali. Eu sei, não é o Vygotsky mais maduro de todos, não sei o que e tal, mas do ponto de vista do estudo cultural, e acho que até para quem estuda literatura, tem muita coisa ali. Para a psicologia, aquilo ali, assim, se a gente soubesse um pouquinho, se a gente minimamente entendesse o que ele fala de forma, a gente faria tanta barbaridade na psicologia, de ficar passando filme que tem, sei lá, um deficiente, para falar, tá vendo como é? E tal. E, tipo, né, como se fosse documental, né, como se a gente ficasse assistindo aquilo como se fosse, e ficar aplicando teorias psicológicas, enfim, um horror. Eu queria mostrar uma coisa só, duas coisas, bem rapidinho, do finalzinho da minha apresentação, é um convite, na verdade, um convite de continuação. Esse aqui é o seguinte, eu fui convidada para escrever um textinho para esse livro que chama Olhares das Infâncias, que é uma iniciativa do Conselho Federal de Psicologia, com a Frente Nordeste Criança. Durante a pandemia, eles convidaram crianças a desenhar o que viam pela janela durante a pandemia. E aí é um catálogo de arte, nas artes das crianças de várias idades, assim, e eu queria mostrar eu queria contar qual foi o meu curto-circuito nesse conto, que me lembra isso que essa criança está falando. Esse garoto, Daniel Teixeira Benino, escreveu 4 anos, ele fez esse desenho, e ele disse assim, eu gosto, tem passarinhos, crianças, ando de bicicleta, já fui à praia, sertão e serra, 3 coisas, 3 climas. O corona está sendo bom, eu fico com a mamãe, papai e Bela. E bom, a Vera, a Bia, a Juliana, o Samuel. Não tem pessoa na minha rua porque o corona está bem pertinho, mas ele não sobe escada. Querido sarampo. Essa criança ficando feliz com uma coisa que, quer dizer, esse sentido de que o sarampo pode ser bom, em nenhum lugar vai existir, quer dizer, em nenhum lugar, ele é uma produção original, né, ele é um curto-circuito desse conflito emocional que essa criança vive, né, da mãe que sofre e ele que descansa, a mãe trabalha, ele dorme, ele vai passear e ele está vendo a mãe se desfazendo, né, ali. E aí tem isso me lembrou um pouco essa produção, não está tão longe de coisas que acontecem de verdade, de maneiras como a gente vive mesmo situações trágicas. E Daniel não... tá falando, tá bom. Daniel não leu a mãe, né, mas ele sentiu uma coisa que acho que dialoga muito com o que esse menino sentiu. Eu queria sugerir para continuar o diálogo, cada um socialmente, individualmente, assistir esse filme, quem não conhece, quem não viu, está no Netflix, chama Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Eu só me lembrei dele porque tem a coisa das máquinas de costura, sobre a cidade de Toritama, em Pernambuco, que eles produzem, a capital do jeans. Eles produzem jeans, e é uma coisa absolutamente irreal, assim, a quantidade de jeans que eles fazem. E toda a vida gira em torno dessas máquinas. Então tem cenas bonitas, assim, longas da máquina rodando, que lembra esse comecinho do conto, e tudo acontece, só trabalham dia e noite, assim, trabalham cargas super pesadas, são todos autônomos, tudo para passar o feriado de carnaval na praia. Eles vendem as coisas, vende a geladeira para passar o carnaval na praia e volta.
Acho que tem muito a ver também com essa experiência de conflituosa, ao mesmo tempo da vida dura, né? Aqui a gente não está na Rússia soviética de 100 anos atrás, é o Brasil contemporâneo, o filme é de 2019, e acho que, do ponto de vista do contato com essas experiências socialmente importantes, esse filme pode ser uma ideia interessante de continuação do diálogo. Era isso, gente. Obrigada mesmo pela oportunidade. Meus contatos, enfim, fiquem à vontade para me procurar, e vou falar com vocês sobre as perguntas que vocês me deixaram no Drive, tá bom? Muito bom. Muito bom. Você sabe que esse filme que você mencionou, ele foi um dos filmes que a Sandra teve no Cineclube, né, Sandra? Que legal. Um dos filmes que a gente... E eu não participei em muitos, mas esse eu participei, é um filme muito bom, muito bom. Tem uma figura lá interessantíssima, né, que é um cara que é super filosófico e tal. E é um documentário, né? Acho que do ponto de vista das relações de arte e vida é muito legal, né? Porque aquilo é a vida, mas tem uma sensibilidade do olhar que recorta essa vida, que conta, que entremeia essas máquinas e que flagra o cara dormindo no intervalo e tal. Tudo isso é arte mesmo, e é construção de uma emoção que é propriamente estética, que não é. Provavelmente, se você morasse lá, você não sentiu o que você vê vendo o filme. Nesse sentido, acho que é interessante, um exemplo interessante para pensar a diferença entre emoção cotidiana e estética. Você poderia ser um habitante de Toritama e não sentir nada do que você vai sentir vendo especificamente esse filme, porque esse filme leva para outro lugar mesmo. Muito bom. Priscila, maravilhosa. Gente, salva de palmas para a Priscila. Uhul! Coraçãozinho para vocês. Coraçãozinho. Obrigada, gente. A gente tem que fazer agora a nossa foto oficial. Primeiro vou agradecer a Priscila formalmente, agradecer o pessoal que participou pela internet, o pessoal que está aqui com a gente desde cedo, as intérpretes de Libras, também antes a intérprete de inglês que esteve com a gente no outro, que eu nem consegui falar nada porque meu computador bugou, mas eu quero dizer que é um prazer ter vocês todos aqui, o pessoal que veio hoje pela primeira vez, todo mundo, é muito bom a gente estar aqui junto, poder viver esse momento. Eu agradeço muito a Priscila. Priscila, a gente vai ter que conversar mais, porque tem tanta... Você tem que entrar para o nosso Fissurados, Priscila, para escrever com a gente. Fissurados é um grupo... Dentro do grupo, a gente tem um grupo de malucos que escrevem juntos, assim, bastante. Ótimo. Eu ia gostar de participar dessas conversas. Com prazer. As iniciativas da Fernanda são todas, assim, agregadoras, essa coisa que a Fernanda tem de agregar é muito louvável. Eu falei da grande comunidade vigotskiana no Brasil, poucas pessoas transitam nessa comunidade, né? Porque ela é muito sectária, né? Ela é grande, mas ela é espinhosa, difícil, e acho que a Fernanda faz um trabalho como a Ana, né, na Unicamp, que poucas pessoas transitam de um jeito digno, nobre, respeitoso, nesse campo minado. Então eu gosto muito de estar com vocês, né, realmente são pessoas que me inspiram e com as quais eu me sinto à vontade, a ponto de, enfim, ficar lendo conto com vocês. Foi bom demais, foi maravilhoso. Então, gente de fora, tchau, tchau, que agora a gente vai na foto.